Seja muito bem-vindo a esta sala de aula. Nós estamos aqui todas as semanas batendo um papo sobre Escola Bíblica Dominical, lição Betel, lição de número 5, fortalecido pela fé para combater o medo com coragem. Eu sou o Aguinaldo, nós somos da cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Nós estamos todas as semanas fazendo uma síntese da lição Betel. Não é uma aula, é uma síntese de aproximadamente 30 minutos. Se porventura você entrou aí e ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever. Dá o seu like se você gostar, dá o seu dislike se não gostar, comenta, concorda, discorda, acrescenta. Nós estamos em uma sala de aula e sala de aula é assim mesmo. Pode ficar em paz com o seu comentário. O texto áureo diz, porque todos eles procuram atemorizar, dizendo, as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, Deus esforça as minhas mãos. Neemias não ficou ali disputando palavras. A verdade aplicada, o medo pode ser uma prisão emocional, uma prisão sem grade. Por isso, o cristão deve enfrentá-lo com fé, oração e palavra de Deus. Glória a Jesus. Os objetivos dessa lição, fique atento, professor, identificar o medo como uma emoção humana, compreender a relação entre medo e vida cristã e ressaltar como Neemias lidou com o medo. Quais são os seus medos? Já fez essa autoavaliação? Você tem medo? Eu penso que todos nós temos medos. Todavia, nós estaremos abordando neste assunto desta lição e falaremos sobre o medo funcional e o medo disfuncional. Fique conosco até o final. O texto de referência, Neemias 6, do 10 ao 14, nós não leremos para enxugarmos esse vídeo. Lembre-se, é só um resumo. Mas não deixe de ler em mais de uma versão. A introdução diz que o medo é uma das emoções mais primitivas do instinto humano. Porém, embora seja uma reação de autopreservação, pode tornar-se um problema de saúde mental e uma prisão espiritual quando fora do controle. Nesta lição, veremos como lidar com o medo à luz da palavra santa, da santa palavra de Deus. O tópico 1 diz uma emoção humana. O que seria o medo? Uma emoção humana, uma emoção básica, um instinto de sobrevivência, com capacidade de nos preservar. O que seria o medo? E nós estamos falando do medo funcional. O medo, em alguns momentos, ele será um dispositivo de preservação que será acionado para preservar as nossas vidas. Então, o medo logo de todo não é ruim. Mas, quando ele passa dos limites, começa a virar um conceito patológico. Vamos para a aula, porque é esse assunto que nós estaremos abordando. Embora seja comum a todos os seres humanos, o medo varia de intensidade conforme as experiências pessoais, a cultura e o contexto em que estamos inseridos. Apesar da função protetora, o medo excessivo ou irracional pode limitar a vida, gerando ansiedade e fobias, medo e fobias, vamos falar sobre isso. Por outro lado, pode estimular a coragem e a superação quando controlado de maneira adequada. A ciência diz que nascemos com dois medos: medo de quedas de altura e medo de barulhos altos. Você pode ver que uma criança, quando ela ouve um barulho muito alto, ela é novinha, ela já dá aquela tremida no colo dos pais. Cientificamente, nascemos com esses dois medos. Os outros medos nós vamos adquirindo no decorrer do caminho. Tem criança que ela passa a ter muito medo pelo simples motivo dos pais amedrontarem essas crianças. Ou seja, não vai ali que tem cobra, não vai acolá que tem o homem do saco, não faça isso por causa disso. Por mais que isso pareça fútil,
é de um peso na formação daquele pequeno, porque ele começa a aprender a ter medos. E logo, essa criança tende a ser uma criança que irá crescer guardando medos e crescendo junto consigo vários outros medos, porque ela não foi ensinada a ter coragem, mas a introduziram na sua infância, na sua tenra idade, o ato de ter medo. Por isso, é perigoso ficar induzindo a criança ao medo ao invés de ensiná-la a coragem. Tópico 1, subtópico 2, diz: exemplos bíblicos. Deus criou o ser humano com sentimento e emoções e o medo não foge à regra. Claro, nós vamos aprender que o primeiro sentimento do homem após a queda no Éden foi o medo. Agora preste atenção comigo. Cientificamente falando, o homem nasce com medo de queda. Depois da queda, o homem passa a ter medo. Espera aí, eu estou fazendo um trocadilho. Cabe um trocadilho para agregar no assunto. É só um trocadilho. Entenda a colocação, para você não me acusar de heresia. Mas é um trocadilho enriquecedor, porque a partir da queda, Deus procura o homem está escondido, Deus vem ter aquele relacionamento com ele, e ele então diz para Deus que, por saber que estava nu, ele teve medo. O medo, no caso de Adão, era justamente da consequência do erro. Ele sabia que no dia que eles comessem, eles seriam punidos. Sabendo disso, nessa transição de inocência para a consciência, o homem então está com medo da consequência que ele sabia que havia acabado de trazer para a sua vida. Presta atenção, placa de sinalização, cuidado, não chegue perto do abismo. O tópico 1, subtópico 2, o medo patológico, que é o medo disfuncional. O medo funcional é o medo normal, é o medo essencial para a minha e para a sua sobrevivência. Ele é capaz de nos preservar de acidentes, de entrarmos em locais perigosos, de nos precipitarmos em algumas coisas. Então ele nos preserva. Esse é o medo funcional. O medo disfuncional, ele já sai do controle para então virar uma patologia e irá precisar de tratamento. O medo patológico é o medo excessivo, descontrolado, vai desembocar em crise de ansiedade. O medo disfuncional, que já está partindo para uma patologia, é o medo excessivo, desproporcional, que vai paralisar essa pessoa e associá-la a um transtorno de ansiedade. Logo, essa pessoa vai precisar procurar um especialista para se tratar. Já saiu da esfera funcional e já está indo para uma esfera mais grave. O medo patológico. Agora presta atenção e vê se você concorda comigo. Se nós convivemos com uma pessoa que tem muito medo, você acredita que essa pessoa é capaz de também, dependendo das circunstâncias, colocar em nós essa semente do medo e nós passarmos a sermos pessoas também medrosas pela convivência? Se uma pessoa ela tem um determinado medo, ela assiste muita coisa que projeta para sua emoção, para sua mente, informações danosas, perigosas, aonde causa medo, e isso nutre esse sentimento, que pode ser um sentimento funcional e passar para um disfuncional. O que você acha? Por quê? É mais fácil
eu passar a ter medo por conviver com uma pessoa medrosa e ela me contar várias coisas, me assustando e me amedrontando, e eu então acreditar naqueles fatos, do que eu conviver com uma pessoa que não tem medo e ela me contagiar. Por isso, nós estamos falando de medo patológico. Saber com quem conversamos, de quem nos aproximamos, que conversa ouvimos, isso é saudável ou é doentio? A escolha é nossa. Nós estamos falando de medo. Existem pessoas com medos excessivos dentro da fé. E a fé é justamente a temática. É para combater o medo com a coragem. É claro, quando se torna um medo doentio, já é patológico. Quando é um medo funcional, ele vai nos proteger. Agora, quando partiu para o doentio, logo essa pessoa vai precisar realmente de procurar um tratamento e fazer uma análise. O que ela assiste, o que ela ouve, com quem ela conversa, de quem ela se aproxima, porque serão pontos importantes. O que você acha? Deixe o seu comentário aí, porque ele agrega muito nesta lição. O tópico 1, subtópico 3, o medo pode nos aprisionar espiritualmente. Uma prisão sem grades. Jesus disse em João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto para que tenhas paz em mim. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Teremos aflições. Ter bom ânimo é ter coragem, é ter determinação, é ter garra. Tenha coragem. Eu venci o mundo. Tenha força, tenha fé. Nós também, seguindo o exemplo de Jesus, vamos vencer se obedecermos essa instrução dada por Cristo. Sem comunhão com Deus, o ser humano vive sob o poder do reino das trevas e, consequentemente, torna-se escravo do pecado. Lembra do primeiro trocadilho? A criança já nasce com medo de queda. A partir da queda, oh Jesus, a partir da queda o homem passa então a ter medo. Que o Espírito Santo injete em nós, por meio do estudo das Escrituras, coragem, fé e determinação. Que Deus nos ajude. Se caminharmos um pouco mais para frente e chegarmos na carta de Paulo a Timóteo, e vamos corroborar com esse texto dito por Jesus, que é a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 7. Porque Deus não nos deu um espírito de medo ou de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, Deus não nos deu um espírito de medo, mas nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação. E o que nós estamos falando é justamente sobre o medo que pode nos aprisionar, nos engaiolar, fazer com que nós ficamos retidos por nossa conta própria por causa do medo. Quais são os seus medos? Quais são eles? Você tem coragem de chamar alguém que é amigo, que é amiga, e conversar dos seus medos? Se abrir e falar das suas fragilidades? E que alguns medos te impedem de avançar? Seria bom, hein? Chamar alguém e conversar. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Mas vamos seguir, porque nós vamos ainda voltar nesse assunto dos medos. O tópico 2, uma arma do diabo contra o povo de Deus. A estratégia dele foi justamente falar contra a obra, falar contra eles que estavam efetuando. Por quê? Fazendo isso, essa estratégia, ele iria ampliar o perigo e tentar diminuir a fé deles, interrompendo a visão
estratégia, inteligência, é uma maneira muito inteligente de parar você sem que você perceba que por trás disso existe uma influência má. Então, siga em frente, não entregue os pontos. O tópico 2, Senaqueribe usou o medo para desestabilizar Israel. O que Senaqueribe fez? Você sabe o contexto que está aqui em 2 Crônicas 32, Isaías 37 e 2 Reis 19. Ele então manda carta para o rei, dizendo que as outras nações, os deuses delas, não puderam livrá-las das suas mãos. Poder de intimidação, de amedrontar com a história. Só que ele não havia se dado conta de que os deuses das outras nações não era o Deus de Israel. O que Ezequias faz? Ele busca a face de Deus. E Deus interveio para dar vitória ao seu povo. Se Ezequias aceitasse a intimidação, ele não iria adiante. Mas, ao invés de se prostrar e pensar, meu Deus, agora o que vamos fazer? A história que ele fala é real. Vamos buscar a Deus. Porque apesar da história que ele relata ser real, os deuses deles não são como nós. Os deuses deles são falsos, mas o nosso é o Deus verdadeiro. Segue o fluxo, então. Você sabe o fim da história. Não deixe de ler essas referências que está aí no tópico 2, subtópico 1, para um acréscimo dentro daquilo que Deus está te dando para lecionar. O 2:2 diz, o medo paralisou Israel diante de Golias. O medo paralisou Eliabe, comandante, Saul, o rei. Mas por quê? Bom, Saul já estava com a sua fé morta. Eliabe, do mesmo modo. Logo, o gigante para Saul era intransponível, assim como para o seu comandante e o seu exército. Mas chega Davi com uma fé inabalável, e o que era problema para eles, Davi viu como solução. Se o gigante para eles era grande demais para vencê-lo, para Davi o gigante era grande demais para errá-lo. A forma como você vê um problema irá determinar o seu estado de espírito. Tudo é questão de ótica e de visão. E é aí que a fé se manifesta. Por exemplo, numa igreja, não tem como você aferir o tamanho da fé de cada um. Ali está o Espírito Santo, que tem o aparelho que pode aferir qual o tamanho da sua fé. Mas o verdadeiro tamanho da sua fé, que pode até te surpreender, é quando, no momento desse, você coloca essa fé em ação. São momentos de praticarmos a fé. Se recuarmos, logo perderemos essa oportunidade e mostraremos que não estamos indo nada bem. Presta atenção na temática do 2:2. O medo paralisou Israel diante de Golias, mas não paralisou Davi com a sua fé. E o autor fala que foi nessa ocasião que Davi, um jovem cuja confiança em Deus era maior que o medo, enfrentou e venceu o gigante Golias na força de Deus. Que Deus nos dê essa força espiritual que sairá de dentro de nós e afetará o nosso mundo externo. O 2:3 diz, os apóstolos controlaram o medo. Nós já falamos dos tipos de medo, o medo funcional e o medo disfuncional. Eles controlaram o medo aqui
que era um medo funcional. Só que quando esses homens receberam o poder, eles receberam uma capacidade do céu para fazerem a obra de Deus. Algo que nós temos aberto mão. Partimos para a tecnologia, para a psicologia, para o coachismo e abrimos mão da ferramenta dada por Deus a nós, que é a ferramenta do poder de Deus. Atos 1:8, recebereis poder e recebereis uma capacidade que vocês não têm. Poder é isso, para a gente traduzir, para você entender o que é poder. Capacidade adquirida. Para quê? Para fazer a obra de Deus. Não vamos confundir poder com a pessoa pular, com a pessoa rodar. Tudo isso está num contexto de formação da escola da pessoa ali. Porque o poder, na verdade, ele atua em você para você atuar na obra de Deus. Esta é a proposta do poder de Deus em toda a Bíblia Sagrada. É só analisar os textos bíblicos. Dito isto, quando os discípulos são presos por causa do coxo da Porta Formosa de Atos 3, ele é apresentado ao Sinédrio. Se você ler Atos capítulo 5, eles então são açoitados, está aqui no Atos capítulo 5, verso de número 40, e chamando os apóstolos, açoitaram-nos, e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do Sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por este nome. Atos 5:41. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus Cristo. Toda essa perseguição do capítulo 5 começa por causa do capítulo 3. A partir de que o coxo é curado na porta do templo, eles são presos, eles são liberados, proibidos de falar de Jesus. Eles oram, olha a afronta deles e nos dá ousadia para pregar. No capítulo 5 tem o caso de Ananias e Safira, mais milagres estão ocorrendo no ministério deles. E mais uma vez, eles então vão parar na mão daqueles que são contra a obra de Deus. Mas a coragem e a ousadia e o poder do Espírito foi determinante para a vida desses homens. O tópico 3 diz: Neemias sabia controlar o medo. Você sabe controlar o seu medo? Você já deixou de fazer as coisas por causa do medo? Você perdeu para o medo? Quando te dão oportunidade, por exemplo, na igreja, você aceita ou você rejeita por causa do medo? O medo te paralisa? O medo te bloqueia, te anula, te diminui? Como você reage ao medo? Você já perdeu oportunidades por causa do medo? Medo de fracassar, medo de falar, medo de errar, medo de acertar? Pare e faça uma análise. Você que está assistindo essa aula e já foi bloqueado por causa do medo, deixa o seu comentário aí. Você olha, eu não cresci, eu estou até hoje assim, porque eu sempre tive medo. Salmo 56, versículo 3, o salmista diz assim: no dia em que eu tiver medo, eu hei de confiar em ti. Cuidado para o medo não fazer com que você perca oportunidades. Cuidado para que o medo não anule você com tanto potencial. Quero citar uma frase de Albert Haddad, um escritor filósofo norte-americano do século XX. O maior erro que você pode cometer
é o de ficar o tempo todo com medo de cometer algum. Reflita nessa frase. E se ela tiver alguma coisa com você, se você analisá-la e perceber que ela faz sentido para você, comente aí. Isso é importante. Nós observarmos como o medo já nos fez perder oportunidades. Como o medo já nos fez com que anulássemos a nós mesmos, sabotássemos o nosso próprio potencial. O medo, quando ele passa dos limites, ele se torna prejudicial. Eu quero lhe aconselhar, de agora em diante, se você teve medo de falar na igreja, aceite, não tenha medo das críticas, não tenha medo dos comentários. Simplesmente os use para seu crescimento. Eles são benéficos para quem sabe deles tirar proveito. O tópico 3.1 diz: Neemias superou o medo com a fé. Olha só, nós estamos falando de medo que nos paralisa. E ao mesmo tempo, Neemias supera o medo com a fé. A fé faz com que ele não pare. Até porque, cerca de 90 anos antes de Neemias, havia acontecido o primeiro regresso com Zorobabel. 538 antes de Cristo, 536, 535, eles já estão se arrumando para começar a reerguer o templo. Vem a oposição dos samaritanos e o que eles fazem? Eles cruzam os braços, param a edificação do templo por cerca de 16 anos, que então Deus levanta Ageu para sacudi-los e falar: o que é isso? Vocês pararam a obra por causa da oposição, mas foram fazer a de vocês? Dizendo que não era tempo de edificar a casa de Deus? Se apegue à palavra de Deus. Neemias superou o medo. E eu e você? Vamos deixar que o medo nos paralise? O 3.2 diz que Neemias conhecia a situação e a vontade de Deus. Neemias sabia que ele estava dentro da proposta de Deus, porque ainda que Deus não havia falado nada, mas se a causa era uma causa de Deus, logo Deus estava aprovando. Se a causa era uma causa para o bem-estar do povo de Deus, então havia a aprovação de Deus. Neemias ele poderia continuar lá em Suzã, estava confortável, mas ele decide então sair de Suzã, caminhar cerca de 1.600 quilômetros para botar a mão na massa, na pedra, para reconstruir parte das muralhas caídas. E o interessante, Neemias é a capacidade de gerir. Um grande gestor se revela Neemias. Ele é capaz de gerir a reconstrução dos muros e ele é capaz de gerir pessoas. Existe uma diferença de uma capacidade para gerir uma instituição e da capacidade de gerir pessoas. Um grande gestor de pessoas é aquele que sabe usar as pessoas no lugar certo. E Neemias fez isso. Ele pega as pessoas, dá uma ferramenta, dá uma arma, coloca próximo à sua casa. Isso mostra como ele tinha capacidade de gerir pessoas. Cada um dentro da sua funcionalidade. É claro que essa obra será uma obra de sucesso. Não é só depender de Deus. É saber gerir tanto a obra quanto os que fazem-na. E ele mostrou ser um grande gestor de pessoas. Você acha que falta gestores de pessoas no nosso meio? O que você acha? Fala aí no comentário. O tópico 3.3 diz: Neemias enfrentou seus medos e continuou na obra. Você sabe que existe uma diferença entre medo e fobia. Vamos falar desse assunto? A fobia é aquele medo paralisante, vem do grego phobos. Por isso, quando você ouve uma pessoa falar que ela tem claustrofobia, ela tem medo
de lugares fechados. Ela tem medo, por exemplo, de fazer uma ressonância, porque ela tem pavor daquilo ali. É diferente do medo que vem do latim metus. Uma pessoa, por exemplo, que diz que sofre de climacofobia. Essa pessoa tem medo de subir e descer escada. Ela tem aversão, pavor, pânico. É diferente do metus. O metus é o receio, uma ansiedade, um alerta de perigo, que quando passa a ser excessivo, ela vai precisar de um tratamento. Apesar que a fobia também, que essa aversão a determinadas coisas, é tratável. Mas nós estamos aqui diferenciando. Vá que alguém pergunte para você na aula. Qual a diferença, professor, de medo e fobia? Ou, professora, tem diferença de medo e fobia ou é a mesma coisa? Então você já tem aqui um alerta. Por isso que eu falo que aqui é só uma síntese, uma sinopse, para lhe dar uma orientação para somar com o seu conteúdo. Somou com o seu conteúdo? Seu comentário aí e eu fico agradecido. Neemias enfrentou seus medos e trabalhou de modo inteligente. No capítulo 2:6, ele já tinha reparado a metade dos muros e no 6:15, os muros estavam totalmente levantados. E isso no tempo recorde de 52 dias de trabalho. Inteligência de Neemias, tanto de gerir a obra como de gerir pessoas, capacidade administrativa, força de Deus, coragem, não dar ouvido às conversas daqueles que queriam fazê-lo parar, fez com que ele focasse não no que ele ouvia. Deveria ouvir muito mais do que relata aqui. O que relata é o que é essencial. Mas ele focou e colocou a mão no arado e não olhou para trás. Que Deus nos ajude, nos dê essa coragem, essa ousadia, que sempre possamos nos apossarmos da receita de Neemias, que era decidir sempre orar, jejuar e ter a direção de Deus. Que Deus nos ajude para que nós possamos avançarmos como Neemias avançou em todas as áreas de nossas vidas. A minha oração é que o Espírito te ilumine, incendeie esse coração seu e lhe capacite, adestrando as suas mãos para essa obra que Deus tem preparado e te colocado lá. Deus te abençoe, um grande abraço, fica com Deus, até o nosso próximo encontro. Não deixe de se inscrever aí e deixar o seu comentário. Acione o sininho também. Amém.